O sinal perdido. A profecia esquecida. Eles acharam que estava esquecido, que era apenas mais uma lenda perdida no tempo. Mas algo começou a despertar. Um som profundo, vindo das entranhas da terra, percorre o planeta como um aviso silencioso. Os profetas de ontem o chamavam de o nono sinal. A ciência de hoje não sabe explicar. Prepare-se, porque a partir de agora você vai conhecer a profecia que ficou oculta por milênios e que está se cumprindo diante dos nossos olhos. A chave esquecida do fim. Imagine por um instante que durante séculos a humanidade carregou um segredo escondido, enterrado não em cavernas ou arquivos secretos, mas no próprio texto das Escrituras. Um sinal tão claro e tão poderoso que, se entendido, poderia mudar a forma como vemos os últimos dias. Mas esse sinal foi esquecido. Há um versículo perdido no livro de Amós que diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Mas e se um desses segredos não tivesse sido completamente revelado? E se ele tivesse ficado adormecido, aguardando o momento exato para se manifestar? Agora, nos últimos meses, o mundo tem presenciado eventos que parecem isolados. Terremotos em regiões onde nunca houve registros, sons misteriosos vindos do céu, colunas de luz cortando a escuridão da noite em cidades distantes e uma série de eclipses alinhados com datas proféticas esquecidas. Muitos dizem, são apenas coincidências. Mas será mesmo? Pesquisadores bíblicos e historiadores já encontraram referências a um nono sinal. Um evento que não está listado nas profecias populares de Mateus 24 ou Apocalipse 6, mas que, segundo escritos antigos, seria o verdadeiro gatilho para o colapso final. Uma profecia escondida nos rolos de Qumran, registrada por um grupo de escribas que acreditava estar vivendo os últimos dias, 2000 anos atrás. E a parte mais intrigante? Essas mesmas descrições falam de um som ressoante vindo do Oriente, seguido por uma sequência de eventos naturais em escala global. O mar avançando sobre as terras, as estrelas parecendo cair e uma mudança súbita no brilho do sol. Tudo isso acontecendo em menos de um ano. Coincidência ou não, o ano de 2025 já começou a alinhar os elementos exatos dessa profecia perdida. As notícias são claras. O mar engoliu áreas costeiras no Japão e na Indonésia. Vulcões adormecidos voltaram à vida no Pacífico e cientistas detectaram um zumbido de baixa frequência percorrendo a crosta terrestre. A mídia trata como anomalia sísmica. Mas e se for o primeiro eco do sinal esquecido? O que ninguém está falando é que este nono sinal não é apenas um aviso, é uma chave. Um código que, se decifrado, revela a sequência final dos acontecimentos e a data provável do último grande juízo sobre a Terra. E esta chave está prestes a ser girada. Prepare-se, porque a partir daqui vamos mergulhar no que realmente significa esse sinal oculto e por que ele pode estar batendo à porta neste exato momento. O som que antecede a tempestade. Há algo curioso na forma como as grandes mudanças da Terra sempre vêm acompanhadas de um som. Pense nos trovões que anunciam a chuva, no rugido distante de um vulcão antes de explodir, no estrondo que precede o terremoto. É como se o planeta tivesse a sua própria voz, uma voz grave, profunda e muitas vezes assustadora. Mas o som que começou a ser registrado nos últimos anos não se parece com nada disso. Ele não é local, não vem de uma única região. E tampouco pode ser explicado apenas por movimentos tectônicos. Esse som vem de todos os lugares ao mesmo tempo. Cientistas do Canadá, Rússia e Japão, trabalhando de forma independente, captaram o mesmo fenômeno. Um zumbido de frequência, extremamente baixa, impossível de ser ouvido a ouvido nu,
mas perceptível por equipamentos especiais. O detalhe perturbador é que essa frequência bate exatamente com os registros antigos encontrados nos manuscritos do Mar Morto, onde se descreve uma trombeta que não se vê, mas que ressoa até as entranhas da terra. Os estudiosos bíblicos chamam isso de som do umbral, um aviso de que algo está prestes a cruzar do invisível para o visível. O livro de Apocalipse fala de trombetas que ecoam no céu, mas e se a primeira delas não fosse audível para os nossos ouvidos comuns? E se estivermos ouvindo agora, através das máquinas, o toque silencioso que abre os portões do fim? No dia 14 de junho de 2024, sensores na costa da Islândia captaram um aumento repentino dessa frequência. E 3 dias depois, um terremoto de magnitude 7,2 atingiu uma região vizinha. Dias depois, fenômenos luminosos começaram a ser relatados nos céus do Alasca e do norte da Europa. Não eram auroras boreais. Especialistas confirmaram que as luzes não se encaixavam no padrão das partículas solares. O mais intrigante é que esse mesmo padrão, som profundo, fenômeno luminoso e evento geológico, foi registrado na Antártida há poucos meses. Satélites captaram uma luz que subia do gelo, não do céu. Poucas horas depois, rachaduras imensas começaram a se abrir, liberando água doce e gás metano. E aqui entra a ligação com a profecia esquecida. Os antigos textos afirmam que o som antecederia 3 grandes movimentos do mar. Não seriam tsunamis isolados, mas avanços maciços das águas sobre as terras em diferentes pontos do globo num intervalo inferior a 12 meses. Se os cálculos estiverem corretos e se esse padrão realmente estiver em andamento, o primeiro movimento já aconteceu: as recentes inundações e o avanço do mar no Japão. O segundo pode estar prestes a ocorrer. O problema é que, segundo esses registros antigos, o terceiro movimento é o mais devastador e marca o início do período irreversível, quando a Terra já não volta ao seu estado anterior. E a pergunta que fica é: será que estamos apenas interpretando sinais aleatórios? Ou o som do umbral já está ecoando, anunciando que a tempestade está mais próxima do que imaginamos? As profecias que não entraram na Bíblia. Muita gente acredita que tudo o que Deus revelou sobre o fim está contido apenas nos 66 livros da Bíblia que conhecemos hoje. Mas poucos sabem que, ao longo da história, muitas outras escrituras existiram e que parte delas foi deliberadamente deixada de fora quando o cânon foi formado. Entre esses textos esquecidos estão o livro de Enoque, o Apocalipse de Esdras e o Oráculo Sibilino, cada um carregando fragmentos que falam de eventos sobrenaturais, catástrofes e sinais do céu. Mas existe um detalhe inquietante. Em todos eles, de formas diferentes, é descrito um som profundo, vindo debaixo da terra e dos céus ao mesmo tempo, seguido de um deslocamento das águas e de um tempo de escuridão. No livro de Enoque, há um trecho que poucos conhecem. E ouvi o som como de 1000 trovões, mas não havia relâmpagos, e as águas se levantaram como muralhas diante dos homens, e os céus se cobriram de véus. Parece exagero poético até você cruzar esse texto com registros históricos de tsunamis antigos, como o que destruiu a cidade de Helike, na Grécia, em 373 a.C., onde testemunhas afirmaram ter ouvido um rugido vindo do chão, antes das águas engolirem tudo. O Apocalipse de Esdras, por sua vez, descreve uma sequência assustadora. Primeiro, um som que deixa os homens inquietos. Depois, um período de trevas parciais. Não a escuridão total, mas dias onde o sol perde parte do seu brilho. Isso soa absurdamente parecido com o que cientistas já preveem para um futuro próximo:
A possibilidade de erupções vulcânicas gigantes que lançariam poeira suficiente para cobrir a luz solar por meses. Mas o texto mais impactante vem dos oráculos sibilinos, escritos por uma sacerdotisa que alegava ter recebido visões do Criador. Ela escreveu: quando o mar deixar sua morada 3 vezes e o sol enfraquecer no seu caminho, então o som das profundezas será ouvido e os portões do fim se abrirão. 3 vezes o mar deixar sua morada. Exatamente o que vimos na profecia esquecida que mencionamos antes. Agora, aqui está o detalhe que poucos ousam comentar. A frequência captada pelos sensores modernos, esse tal som do umbral, bate com a mesma medição que engenheiros da NASA registraram na Groenlândia, no início dos anos 2000, durante o derretimento acelerado das geleiras. Isso indica que o fenômeno não é apenas espiritual ou simbólico, ele é físico e mensurável. E aí surge a pergunta que incomoda. Será que os profetas antigos sabiam, de alguma forma, que a própria Terra emitiria esse som como aviso? Será que o Criador deixou esse alarme cósmico programado para disparar quando estivéssemos perto do colapso final? Se essas profecias que ficaram de fora já falavam disso, e se a ciência moderna está registrando exatamente o mesmo padrão, então talvez não estejamos apenas vivendo tempos difíceis. Talvez estejamos atravessando o início do último ciclo. O mar já se moveu uma vez e vai se mover novamente. O som já ecoa, mesmo que a maioria não perceba. E quando o terceiro movimento vier, não haverá retorno. Agora você sabe o que está acontecendo. A questão é, estará pronto quando a chave final girar? O que eu revelei hoje é apenas o início. Na parte 2, vamos mergulhar no mapa secreto dos últimos dias, onde cada evento já está desenhado há milênios. O que vai acontecer primeiro? E qual é o ponto sem retorno? Você precisa saber e precisa estar preparado. Então, se você chegou até aqui, inscreva-se agora no canal, ative todas as notificações e deixe seu comentário dizendo: eu ouvi o som. Isso mostra que você está desperto e pronto para a verdade. E compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível, porque muitos ainda estão dormindo. O tempo está acabando. O mapa secreto dos últimos dias. Desde que a humanidade aprendeu a contar o tempo, procurou também entender seu fim. Profetas, sábios e estudiosos passaram séculos tentando decifrar o que viria, mas poucos sabem que existe um mapa oculto, um diagrama que não se encontra em nenhum atlas, mas que atravessa culturas, religiões e até registros científicos. Esse mapa não mostra países ou fronteiras, mas linhas de tempo. Ele é formado por eventos marcantes que se repetem em ciclos, como se o Criador tivesse colocado o mundo dentro de um relógio gigantesco cujos ponteiros avançam a cada geração. E segundo esse diagrama antigo, estamos a poucos minutos da meia-noite profética. O mapa dos últimos dias foi mencionado em fragmentos do livro de Enoque e em escritos apócrifos etíopes. Ele se baseia em 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, mas com um detalhe diferente do que lemos no Apocalipse tradicional. Aqui, eles não são apenas símbolos espirituais. Cada um corresponde a eventos físicos na Terra, conectados a fenômenos naturais. Primeiro selo, agitação das águas. Não apenas tsunamis, mas mudanças drásticas nas correntes marítimas. Segundo selo, céus rasgados, fenômenos luminosos incomuns, visíveis até mesmo em plena luz do dia. Terceiro selo, o som subterrâneo, o umbral que já discutimos, registrado antes de cada catástrofe maior. Quarto selo, escuridão parcial, queda de luminosidade causada por erupções ou bloqueio atmosférico. Quinto selo, alinhamento das sombras, eventos astronômicos como eclipses múltiplos no mesmo ciclo. Sexto selo, sangue nas águas,
contaminação ou fenômenos que tornam rios e mares avermelhados. Sétimo selo, silêncio mortal, um período de quietude anormal antes da virada final. O inquietante é que, cruzando dados atuais, percebemos que 5 desses selos já apresentaram sinais claros nos últimos anos. O avanço do mar no Japão e na Indonésia, as luzes misteriosas no céu europeu, o som captado por sensores no mundo todo, o enfraquecimento do Sol registrado em observatórios e, por último, o alinhamento incomum de eclipses que começou em 2024 e vai se encerrar em 2027. Se o padrão se mantiver, estamos prestes a ver o sexto selo, e historicamente ele nunca veio sem consequências rápidas e devastadoras. Os relatos antigos afirmam que, depois dele, o tempo restante se mede não mais em décadas, mas em meses. Esse mapa, por mais simbólico que pareça, tem uma precisão assustadora quando cruzado com dados científicos. É como se estivesse avisando, desde a antiguidade, que os últimos dias não seriam um momento repentino, mas um processo gradual e inevitável, marcado por sinais claros que só reconhece quem está desperto. E agora que você conhece as linhas desse mapa, vai perceber que já estamos dentro dele. O sexto selo e a cor vermelha das águas. Nos textos antigos, o sexto selo é descrito como um sinal de grande terror. E o mar se tingiu como sangue, e os rios se tornaram amargos, e muitos não puderam beber de suas águas, fragmento do Apocalipse etíope. Para muitos estudiosos, isso sempre soou como metáfora, até que a ciência começou a registrar o fenômeno de forma literal. Nos últimos anos, mares e rios em diferentes partes do planeta ficaram vermelhos. A mídia geralmente explica como florescimento de algas ou reações químicas naturais, mas a frequência e a escala desses eventos têm chamado a atenção. Em 2012, um rio na China ficou completamente escarlate da noite para o dia. Em 2020, o mesmo ocorreu na Indonésia e no Líbano. Agora, em 2024 e 2025, registros no Peru, no México e até no litoral da Austrália mostram o mesmo padrão. As águas mudam de cor após fortes abalos sísmicos ou atividades vulcânicas submarinas. Os manuscritos apócrifos conectam isso a uma espécie de purificação e julgamento. No oráculo sibilino, por exemplo, está escrito: quando a cor do sangue cobrir 3 mares, os homens saberão que o tempo não mais se alonga. O que impressiona é que, contando os eventos recentes, já tivemos 2 mares afetados em menos de um ano. A ciência tenta explicar com um termo técnico: marés vermelhas, causadas por microalgas tóxicas que se proliferam quando há mudanças bruscas na temperatura ou na composição química da água. Mas há um detalhe perturbador. Em alguns casos recentes, análises laboratoriais não encontraram organismos vivos suficientes para justificar a cor intensa. Ou seja, há algo ainda sem explicação por trás de alguns desses eventos. Na profecia esquecida dos escribas de Qumran, há a afirmação de que a vermelhidão não viria sozinha, mas acompanhada de mortes misteriosas de peixes e aves marinhas, e logo depois de um grande deslocamento das placas oceânicas. Esse padrão, estranhamente, é exatamente o que vimos no litoral do Chile em 2023. Águas avermelhadas, milhares de peixes mortos e, semanas depois, um terremoto submarino. O sexto selo, segundo os textos, é o penúltimo passo antes do silêncio mortal do sétimo selo. E esse silêncio não significa paz, significa uma pausa, um respiro sombrio antes do maior evento da história humana. Agora, se o mapa estiver certo e se as águas já atingiram 2 mares, o próximo pode ser o sinal definitivo de que entramos no último ciclo. Agora inscreva-se no canal, ative todas as notificações e deixe seu comentário de onde você é para sabermos até onde essa mensagem está chegando.
Te espero no próximo vídeo para o último ciclo.